Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui novamente reunidos em nome da doutrina espírita, dentro da Sociedade Espírita Renovação, e rogamos nesses instantes que a espiritualidade superior possa, junto a nós, estabelecer vínculos e que estejamos todos nós unidos pelo amor, pela fraternidade e pela possibilidade de, através de nossas vibrações internas e das forças recebidas pela espiritualidade superior, poder vibrar e repassar esses eflúvios que emanam de nós com muita qualidade e muita propriedade para auxiliar a quem bem possa necessitar. E assim, rogamos dar início a essa exposição de hoje. Que assim seja. Então, vejamos que hoje nós vamos falar sobre o tempo de todos nós. E é interessante que a gente sabe, e é um ditado praticamente popular, que o tempo é para nós um grande tesouro, que deve ser usado com muita sabedoria. E isso vai ser um preâmbulo para que a gente possa adentrar aos assuntos que são interessantes. Nós trouxemos aqui a informação que os babilônios, que são os descendentes dos sumérios, que habitavam a região da Mesopotâmia, do norte e do sul, desde 1950 a 539 a.C., eles foram os primeiros a que marcaram a passagem do tempo. Isso se sabe pelo fato de eles terem construído um relógio solar e que eles efetuaram a medição dessa pedra, subdividida em 12 pontos diferentes, equitativamente separados, e que depois as dividiram em 24. Foram 12 inicialmente, depois 24. E essa situação, ela fazia com que houvesse a possibilidade de medir o dia de todos nós, um dia, né? E é claro que através do sistema duodecimal, que é efetuado por esses 12, que é a base do número 12, como também o sexagesimal, que é de 60, eles fizeram cada uma das partes divididas
elas possuíam um espaço que refletia a hora. E essa hora foi dividida em 60 partes iguais, que vieram a ser os minutos. E, posteriormente, cada minuto foi dividido ainda em 60 outras partes, designando assim os segundos. Essa subdivisão tem, assim, uma grande vantagem. É claro que tem alguns números que não fecham bem, mas que foram, à medida do tempo, estabelecidos e melhorados. Mas o que interessa é a longevidade de uma marcação do tempo para todos nós. E que é interessante a gente perceber isso. E que é importante para que a gente veja, porque é interessante, quando a gente não sabe o dia da semana ou que horas são, a gente fica meio perdida. E é até interessante porque em um dos filmes de Tom Hanks, onde ele era o náufrago, né, e que foi perdido em uma ilha, ficou preso lá durante anos, ele tinha como companhia uma bola que foi trazida do naufrágio a que ele sofreu, né, com um avião, e também a possibilidade de ele efetuar uma marcação ou colocando dentro do tempo em que ele percebia em cada dia, e ele ia contando os dias. Mas ele pôde também contar os meses, e isso foi possível somente em 46 a.C., quando o general romano Júlio César, ele trouxe o calendário dos egípcios, que eles dividiam o ano solar, que era o tempo que a Terra rodava ao redor do Sol, que dava, vamos dizer, toda a volta, em 365 dias, segundo o calendário egípcio, que é de 3.000 a.C. já, né? E que também os egípcios são descendentes dos sumérios, né? E ficam na Mesopotâmia do Sul. E que é interessante é que Júlio fez o modelo juliano, onde, através dessa situação de 365 anos, ele as repartiu em 12 meses. Posteriormente, no ano de 582, já depois de Cristo, né, o Papa Gregoriano XIII, ele fez algumas alterações, corrigiu algumas situações, e é o calendário ao qual hoje nós estamos fixados e contamos. E como a gente mencionou já aqui nessa nossa preleção, sempre tendo como ponto basilar uma data específica em que surgiu o ano 1, e esse ano foi justamente, iniciou-se a contagem no tempo em que se denomina e designa o nascimento do Cristo. Por isso que todas as datas possuem essa divisão, antes de Cristo e depois de Cristo. E isso nos traz a condição de fazer uma datação, uma contagem, é cronológico essa questão, né? E é interessante porque a gente possibilita se localizar e estabelecer onde estamos em relação ao tempo. Outras questões relativas a isso, nós vemos também, sem dúvida, quando durante os tempos, né, mencionados, houve no ano de 1700 a 1500 a.C., a produção do Antigo Testamento, um livro, né, intitulado Eclesíades, ou Eclesiástico, né, que era o livro dos profetas, e que na realidade ele contém, no capítulo 3, a datação, justamente a possibilidade de estabelecer a necessidade de um tempo para tudo. Então, se veja que o tempo pode também ser usado para a gente poder desenvolver determinadas situações e ter a condição de crescer ou não frente a essas questões. Vou citar um pequeno trecho desse
do livro dos Eclesiásticos, né, que conta falando a respeito das diásporas, todas elas sofridas pelo povo judeu, né, hebreu no caso, ao decorrer do tempo, e ali consta nesse capítulo 3 o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de ficar. O tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, mostrando fases da vida e possibilidades que nós temos durante a nossa atuação aqui na Terra, né? São determinadas situações que possam surgir durante a nossa atuação e que estão bem determinadas. Então, esses tempos existem em nossa evolução, em nossa contextura evolutiva. E o que a gente percebe que dentro da mitologia grega também, os gregos trouxeram, juntamente com Hesíodo, né, de 750 a 650 a.C., apresentando dois deuses referentes à questão do tempo. E ele tem o deus Cronos, que é o senhor do tempo. É esse que faz envelhecer, que todas as coisas vão perdendo as suas características que são iniciais e bem-fazeres para irem perdendo a sua contextura e irem se deteriorando de alguma maneira, assim falando. E diz respeito a esse contagem cronológica que os babilônios fizeram e trouxeram para nós e que até hoje a gente utiliza. Mas tem um outro deus, é o deus Kairos. Ele, na realidade, tem como uma representação um jovem que ele está desnudo, ele apresenta nas asas, nos ombros e nos calcanhares. E ele efetua, na realidade, uma diferenciação muito grande. Na parte da frente da cabeça tem cabelo, até com uma franja volumosa. E na parte de trás não tem cabelo nenhum. Traz em uma das mãos uma balança, que designa o equilíbrio e a justiça frente ao que ele está trazendo. E ele traz a oportunidade. E essa oportunidade, ela está refletida em cima dos desejos e anseios das pessoas ou não, mas que ela vai passar na frente dos indivíduos. E se ela não for pega enquanto estiver na frente, tenhamos possibilidade de segurar com a mão o cabelo que está na frente, quando ele já tiver passado, não teremos condições de agarrar o cabelo, porque ele não tem cabelo atrás. E perdemos a oportunidade. É como, na realidade, sempre falamos, que existem 3 coisas que não se podem reter de novo: a palavra já dita, a pedra jogada e a oportunidade que se passa. E essa situação é mais ou menos isso. E na realidade, como se fosse um Deus que estivesse expondo situações ao indivíduo e que ele iria escolher ou não de acordo com os seus anseios. E interessante que, se vier de acordo com os seus anseios, esse tempo do Kairos, ele parece que passa tão rápido e que a pessoa se sente tão bem, efusiva e que sai refeita. Ao contrário, se não for, é cansativo. É como se fôssemos assistir um determinado filme extremamente assim, cansativo, pesado, e que a gente sai até cansada de lá e às vezes nem assiste até o final, porque não consegue de tão pesado que é, porque tá fazendo mal para você aquilo. Então, é como, e um que venha a ser bom, no caso, você quando vê passando-se às vezes até 3 horas e você nem sentiu
que aquele filme te envolveu de tal maneira e te trouxe um enlevo tão grande que se sai refeita. E é essa citação que eles apontam em relação a esses deuses. Mas não pense que ficamos apenas nessas questões. Vamos entrar agora, sem dúvida nenhuma, nas questões relativas a Jesus e a esse tempo. Em várias questões foi apontada e assim, destacada como pano de fundo, mas sempre presente, o tempo nas parábolas que Jesus deixava. Na parábola do semeador, a gente sabe muito bem que ele menciona a respeito das palavras, né, que seriam as sementes que vão caindo pelo caminho e que o tempo vai as transformando e possibilitando ou não o seu crescimento de acordo com a condição do terreno, da onde ela caia, de onde venha estabelecer a fixação das suas raízes. É uma maneira de estipular um tempo e a sua produtibilidade em relação ao que vem a ser semeado. A questão da parábola do joio e do trigo menciona a respeito dela ter sido semeada inicialmente, aguardando-se o crescimento e de repente, quando começam a crescer, junto a eles existe o joio, né? Junto com o trigo existe o joio e a necessidade de aguardar que cresçam juntas para realmente não perder-se quem ali esteja efetuando um crescimento correto e trazendo sementes que sejam bem alvissareiras. E é interessante que, assim, a cada segundo e a cada momento nosso, imagine ao lado de Jesus quantos ensinamentos e quantas questões foram trazidas por ele e, de repente, o tempo parecia voar, né? Acho que esses 3 anos em que ele pregou, muito rapidamente passaram entre os discípulos ali. E nós vamos destacar uma questão assim bem interessante que vai assim fazer uma diferença grande entre o tempo que nós achamos que deva ser seguido e o tempo de Deus. Justamente está dentro do capítulo 11, 12 e 13 de João. É justamente quando, no capítulo 11, as irmãs de Lázaro pedem para que vão avisar a Jesus que Lázaro está muito mal, que ele viesse a ter com eles para que pudesse auxiliar o seu amigo. Jesus estava afugentado, fazendo preleções, mas em um lugar mais reservado, longe do Sinédrio, longe de Caifás, que estavam querendo prendê-lo e até apedrejá-lo em alguns lugares. Mas nenhum dos, sejam os sacerdotes e mesmo os fariseus e até o próprio Caifás, o que eles mais queriam era acabar com Jesus. Então Jesus ficou retido ali, continuou a pregar entre eles e não foi de imediato ao encontro com Lázaro. E a gente fica questionando, nossa, mas era amigo, eles eram muito amigos todos, né? Era assim, tinha um sentimento de bem-querença entre eles, sem dúvida nenhuma. Sempre que se passava pela Judéia em Betânia, Jesus não deixava de adentrar a morada de Maria, Marta e encontrar Lázaro. E ele vai após 2 dias que vieram contar. Então, 4 dias depois é que ele se desloca até Betânia. Antes mesmo de entrar na cidade, Marta esperava no caminho, né, para ver se Jesus chegava e disse: Jesus, por que não veio quando nós pedimos? Lázaro está morto. Daí Jesus fala: não, Lázaro não está morto. E Marta menciona: Jesus, eu sei que ele não está morto, ele ressurgirá na ressurreição final. E Jesus disse: não, Lázaro não está morto. E foi indo em direção à casa deles.
E nisto percebe-se uma multidão vindo acompanhando Maria. Eram pessoas que tinham ido dar vamos dizer, um apoio sentimental às irmãs, né, pela passagem de Lázaro. E elas vieram de encontro a Jesus, enquanto Jesus trazia, né, não só os discípulos, mas uma grande multidão junto com ele também. E se encontraram, e Maria menciona ele. Jesus, se você tivesse vindo há 2 dias atrás, Lázaro não teria morrido. Jesus menciona, Lázaro não morreu, vamos até lá. E daí foram até a caverna onde que estava Lázaro. Era uma caverna onde puseram uma pedra fechando a entrada e ele estava lá dentro. Ele pediu, tirem a pedra. Marta disse, ele deve estar com um cheiro ruim, por favor, não devemos abrir. Ele pede mais uma vez, abrem e ele fala, Lázaro, vem para fora. E ele veio. E daí a gente se pergunta assim, nossa, mas eu não entendi a questão do tempo aí. Se Jesus tivesse dado ouvido às irmãs e saído de lá, não teria ele sido apoupado pelo povo, né? E ele não teria depois entrado em Jerusalém no domingo de Ramos. Porque se ele tivesse ido antes, Lázaro não teria morrido. E ele teria curado Lázaro e ele não teria, vamos dizer, sido vislumbrado por todas aquelas pessoas essa questão que ele fez de trazer Lázaro à vida novamente. Que na realidade não foi, ele estava em um estado cataléptico, né? E que na realidade ele não dormia, como se estivesse em um estado de emancipação da alma, e Jesus o chama de volta e ele retoma o corpo que ainda se encontrava legado e vem com eles. E eles adentram Jerusalém no dia seguinte, né? Com uma outra visão. Por que com uma outra visão? Porque Caifás e os sacerdotes, os fariseus, tinham intentado para que, como era véspera de Páscoa, quando Jesus adentrasse em Jerusalém, ninguém fosse ter com eles. Mas isso não se deu. Não se deu pelo tempo de Deus que foi dado a que Jesus viesse a, entre aspas, ressuscitado Lázaro. Isso é importante, porque na realidade fez vislumbrar que esse era o emissário de Deus, realmente. Cristo era o Filho de Deus aqui na Terra. Segundo o que o próprio Cristo mencionou várias e várias vezes, e por isso que queriam prender, e além das questões de salvar no sábado, e né, as pessoas, e tantas outras questões, onde estava criando até uma espécie de revolução, onde todos nós somos irmãos. E isso causa uma rebelião enorme. Eles não aceitam essa questão. E é interessante que isso traz, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de Jesus ser visto por todos como o Salvador. Mas mesmo assim, às escondidas, o prenderam, o julgaram e o sacrificaram à luz da noite. E assim, Jesus não pôde estabelecer outras situações em relação, mas serviu de ponto tal que hoje temos a data de nascimento de Jesus como o divisor de águas da contagem do tempo no mundo. E é claro, por todos os seus ensinamentos, por mais que os tenhamos esquecido, aviltado e modificado. E o que é interessante, depois dele, da promessa que viria o Cristo Consolador, que sem dúvida virá, antes dessa questão, vemos mais um dos espíritos que trabalhou muito ainda aqui, enquanto vivo na Terra,
e que foi ele que montou e estabeleceu o Novo Testamento, que foi Santo Agostinho, e que muito lutou enquanto vivo para reter as suas más inclinações e tendências, e é como que um exemplo frente a essa questão. Ele está presente em vários dos livros, né, da codificação espírita, e a gente percebe que dentro da sua formação filosófica, teológica que ele teve e que se dedicou em muito, ele escreveu uma obra muito grande que são As Confissões. E um dos livros dele, o livro número 11, chama A Questão do Tempo. E demonstra no início, como um prólogo assim, né, do livro, essa angústia dele de poder entender o tempo e mostrar essas duas tendências e possibilidades até o final. Mas ele começa dessa maneira. O que é o tempo? Temos de fornecer uma explicação fácil e breve. O que há de mais familiar e mais conhecido do que o tempo? Qual é o tempo? Mas o que é o tempo? E quando quero explicá-lo, não encontro explicação. Então, ele vai assim por questionamentos, por questões, trazendo toda essa sua atuação e a necessidade de o entendimento do tempo, chegando ao final a uma contextura em que nós temos o tempo, que é cronológico, que é contado por nós aqui e que vai depender de ele ser abreviado em questões de reencarnações através das nossas lutas. Mas existe o tempo de Deus. Só que é lógico, aqui Santo Agostinho não coloca a reencarnação, mas ele diz que o homem conta dentro da sua vida a oportunidade que Deus dá em poder crescer aqui, e que é o tempo do homem que tem que ser estabelecido e vinculado com os ensinamentos que nos foram repassados. E o tempo de Deus é diferente. Ele traz outras situações que nos possibilitam esse entendimento. E é justamente esse um dos fundamentos principais da doutrina espírita, é colocar a base de a gente entender que o nosso tempo não condiz com o de Deus, porque Deus, ele o tempo inteiro nos oportuniza situações para o nosso crescimento, para que a gente tenha vida, para que renovemos as oportunidades a cada reencarnação com o objetivo primordial de evolução nossa. Evolução desde o intelecto, que engendra o crescimento moral e que faculta a possibilidade de dias melhores. Nós não estamos sozinhos e que, sem dúvida, enveredamos muitas vezes por situações equivocadas e que vão efetuar a nossa dificuldade de ascender e de levar adiante a nossa existência. Em uma reencarnação, nem pensar. Em tantas quantas sejam necessárias, sim, mas esse tempo que levarmos, cronológico aqui e também em relação às reencarnações, só depende de nós. Deus oportuniza, faz com que esse tempo e as oportunidades surjam a cada reencarnação nova, a cada segundo, minuto, hora, dia, mês, ano e assim por diante. E quem usa somos nós. E aí é que está o maior presente e o maior tesouro que nos foi ofertado, é o tempo para o nosso despertar. E isso tem que ser feito. E eu vou contar uma pequena história que está dentro de um momento espírita, de uma mensagem do momento espírita, em que o autor é desconhecido e que traz aqui essa história, que em uma ilha
estavam presentes ali vários sentimentos. Tinha o amor, a sabedoria, a riqueza, a vaidade, a tristeza e a alegria. E viviam assim em comunidades e estavam ali presentes quando foram alertados em relação ao tsunami que iria assim arrasar a ilha, e por medida de precaução todos tinham de sair dali porque não sabiam se haveria possibilidade de novamente ser habitada a ilha, porque talvez ela ficasse submersa pelo ocorrido. Então, quando souberam disso, a primeira que se dispôs a fazer e efetuar todas as questões, auxiliando as pessoas, foi o amor. Dispôs todas as questões, viu os barcos, chamou as pessoas, andou em busca de que todos estivessem servidos, e quando de repente ela percebeu, ela não tinha local de como sair da ilha, porque a maioria já estava indo. De repente ela percebe a riqueza ali do lado e chama: riqueza, poderia me dar um espaço, por gentileza, aqui no seu barco? De jeito nenhum. Eu não vou dispor nenhuma das minhas riquezas deixando aqui para que você adentre ao meu barco. Isso é impossível, nem pense. E foi adiante. A riqueza, o amor ficou, né, estupefado, e daí de repente ele mencionou consigo mesmo e pensou: bem, vou pedir a vaidade, ela está aqui ao lado. Mas como havia se envolvido em grandes trabalhos e tudo mais, talvez a apresentação dela já não estivesse tão adequada para a vaidade. E a vaidade não permitiu que o amor adentrasse ali, porque ele ia sujar todas as dependências, as roupas, as coisas que eram dela. Não, vá buscar, fale com a tristeza. E daí o amor vai até a tristeza, que chorava, se lamuriava, ela só reclamava e via o quanto sofrimento, que agora ela tinha de abandonar tudo, e que ela estava numa depressão tão grande, mas tão grande, que era melhor ela ir sozinha, porque ninguém aguentaria ficar perto dela, e que fosse ele buscar, quem sabe na alegria que estava ali ao lado. E foi. A tristeza foi e o amor foi em busca da alegria, tentou por inúmeras vezes falar com alegria, mas ela gritava, ela cantava, ela dava risada e não ouvia nem percebia as pessoas ao seu redor, e de repente o amor ficou ali sem saber o que fazer. De repente surge uma embarcação com um velhinho dentro, de cabelos brancos, e que disse: vem, amor, vem aqui, vamos, eu levo você lá onde estão todos. E o amor adentrou e começaram a conversar, tiveram uma conversa tão agradável e boa, que quando chegaram no outro lado, ela não viu mais o Senhor, e ela encontrou com a sabedoria e disse: você sabe quem é aquele Senhor que está indo logo ali ao largo? Quem é ele? É o tempo. O tempo. Sim, o tempo, ele é um grande aliado, sem dúvida nenhuma, né? Ele, na realidade, ele faz com que é capaz de ajudar e entender um grande amor. Por isso, ele te ajudou, né? Então, é essa situação que a gente percebe em nossas vidas. A gente vai conseguindo, apenas vencendo todas essas questões para conseguir chegar lá. E Neil Lutz nos traz numa mensagem no livro Jesus no Lar, de número 22, Talismã Divino, a pergunta de Salomé, que é casada com Zebedeu e tem os filhos são Tiago e João, e que ela já tinha perguntado para que ele interpelasse a Deus para que os seus filhos ficassem uma à direita e outra à esquerda, e daí Jesus disse: eu estarei ao lado de Jesus, mas eu vou sorver um cálice que os seus filhos não estão preparados
para sorver e a necessidade de mais tempo para eles, para que isso seja possível. Então entendemos que, sem dúvida, ele está utilizando a necessidade de passar por situações que os façam crescer e modificar. E é claro que a pergunta de Salomé para Jesus foi num dos reuniões de Evangelho no Lar que se deram em primeira mão, né? Lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, era justamente sobre qual era o talismã que Jesus usava para ele poder fazer as maravilhas que ele fazia. Ele curava as pessoas iam às vezes até babando, estavam em situação deprimente e de repente saíam lânguidas, tranquilas. O que ele fazia? As peles das pessoas que tinham hanseníase, olha, eram curadas, é como se tivesse tirado as feridas com a mão. Pessoas com chagas enormes, dificuldades, paralíticos, cegos, enfim, qual era o talismã? Porque eu vejo que vários desses xamãs por aí, eles usam esses talismãs que auxiliam muito. Eu imagino o que deve ter acontecido com os demais presentes nessa reunião, para que de repente houvesse a possibilidade, sem dúvida, de Jesus sorriu para Salomé e disse assim: realmente eu tenho um grande talismã. É um talismã divino. Ele é impressionante. Ele cura qualquer coisa. Todos nós vamos possuir esse talismã, que vai proporcionar, sem dúvida, a obter as coisas, a cada um segundo suas obras, obviamente, mas sem dúvida todos iremos seguir em frente com esse talismã que nos modifica o interior, nos faz perceber as necessidades de um refazimento, de uma compostura melhor nossa, e que isso se dá sem dúvida nenhuma. E, sabe, mas então, nós também vamos poder, sim, todos nós. E qual é esse talismã? O tempo. Então, a gente percebe que realmente nós não conseguimos modificar hábitos que os temos desde há muitas reencarnações, mas devemos ter, sem dúvida, a necessidade de valorizar e dar a verdadeira resposta pela oportunidade que nos dão dessa vida em nos melhorar, mesmo que seja um pouco de cada vez, mas sempre. Lembrando que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 8, Jesus nos fala, o Espírito de Verdade nos diz da necessidade de nós termos a coragem de lidar com as nossas imperfeições. E que isso vamos conseguir, sem dúvida, com o auxílio do nosso Espírito Protetor, que vai nos fortalecer. Mas nós é que temos de fazer as nossas alterações e a nossa vontade específica em atuar com a nossa determinação, com o nosso devotamento e abnegação sempre, sem resmungar. Isso que é importante, sem a nossa resignação. A gente saber que nos é devido todos os problemas que nos surgem, porque nós, de certa maneira, os construímos em questões transatas, em outras encarnações, ou até mesmo nessas. Então, essa a situação em que o tempo, quem vai determinar somos nós, através das nossas mudanças específicas e corretas. A nossa fé raciocinada nos oportuniza, sem dúvida nenhuma, a efetivar a nossa busca cada vez melhor. Uma fé vacilante é aquela que diz que vai, mas ela não tem a consciência e a constância de uma atuação, de coragem de investir numa vida melhor.
numa situação em que o tempo nos proporcione novas oportunidades, onde a gente venha vencer a nós mesmos. E isso é colocado, sem dúvida nenhuma, dentro da doutrina espírita e que nos faculta, né? Em que muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo, me falta tempo para tanta coisa. O tempo, quem faz é quem está bem convicto da necessidade de melhorar. E, sem dúvida, a gente não pode esquecer que dentro das bem-aventuranças, a gente viu que bem-aventurados serão os mansos, que terão a terra. E eu pretendo continuar na terra, se assim eu conseguir vencer a mim mesmo e estabelecer uma constância de melhora minha, e não venha ser convidado a ir a outros locais, onde o tempo vai custar muito a passar, porque eu vou ter que lutar com muita agrúria em um local onde só haverão tristezas, provas e expiações referentes a quem lá for habitar, porque aqui na terra, essa terra que herdaremos, os que são mansos e pacíficos, essa terra será uma terra de regeneração e que estamos nessa transição. Então façamos esforços, demos ao tempo em nossas vidas como ponto fundamental para que a gente possa estabelecer a nossa melhora. Que Deus nos auxilie e nos engrandeça de forças e que essas forças a utilizemos com coragem, vencendo a nós mesmos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.